Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo, André Monteiro, e aqui mais uma vez, um prazer, uma alegria, com Maria de Fátima Miranda Vasconcelos, é isso, né, Eduardo? Isso, Maria de Fátima Simões Monteiro. Pois é, né, endividada, aquela que mira e anda. E Eduardo que Jesus Araújo nos conduza. Isso aí, muita paz a todos, vamos estudar. Vamos dar continuidade aqui ao capítulo 18, são chegados os tempos, item 30, nova geração. Vamos ler aqui o pensamento de Kardec. Kardec diz o seguinte, Miranda e Eduardo: sejam os que compõem a nova geração espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo. Desde que trazem disposições melhores, há sempre renovação. Desde que trazem disposições melhores, Miranda, há sempre renovação. Então aqui Kardec já diz que nessa nova geração já tem essa turma de espíritos que já são melhores, e existem aqueles antigos que se melhoraram. Então tem uma nova que é nova mesmo, e tem uma velha guarda que está buscando a melhora. Tem uma nova que soube aproveitar bem o tempo, está desencarnado e se preparando para retornar já lúcido, consciente, lúcido e orientado no tempo e no espaço, não é? E tem aqueles de nós que, desencarnando, faz ser feita uma avaliação de tudo que foi vivido e desperdiçado, e se estivermos realmente sinceros, teremos uma nova chance na Terra, porque em algum lugar sempre seremos úteis ao bem numa proposta de evoluir. Mas aqui eu estava lembrando do livro Obreiros da Vida Eterna, quando a Zenóbia, com a casa transitória, ela sai circulando aqueles lugares mais sofridos do umbral, e tem aqueles espíritos tenebrosos, não é? E tem aqueles espíritos já cansados e que estão arrependidos e querem realmente sair daquela situação numa proposta de renovação. Eles tocam as redes que são lançadas e conseguem se sustentar e são içados para dentro da casa. Mas aqueles que não estão sendo sinceros, têm o sentido simplesmente de se livrarem daquele perigo iminente, eles tocam a rede e a rede desmancha. Porque desencarnados, aqueles de nós que realmente fizeram uma avaliação junto com o amigo espiritual e perceber e estiver disposto a um esforço maior, esses continuarão retornando para a Terra. A renovação, ela é fundamental nas nossas vidas, né? E a partir do momento em que a gente se renova, no programa passado o André leu a recomendação do Espírito de Verdade, né? Quando ele diz que nós precisamos nos esforçar para nos tornarmos melhores. Então esse esforço que cada um de nós tenta fazer, ele é uma proposta de renovação. E nenhum de nós aqui está livre, né? Impedido, melhor dizendo, de se renovar. Todos nós aqui podemos nos renovar. As decisões, a partir desse momento que você está ouvindo esse programa, agora à noite, você já pode criar uma nova resolução para a sua vida, uma proposta de renovação, e a partir deste momento, desta noite que se seguirá, do descanso da matéria, ao levantar-se amanhã, você já pode levantar com outro ânimo, disposto a uma renovação, a uma transformação. Então não vou mais maltratar ninguém, eu não vou mais brigar com ninguém, eu vou procurar orar mais, eu vou procurar silenciar mais, eu vou procurar desculpar aquele que por algum motivo eu esteja chateado, eu vou buscar o caminho do perdão, ainda que seja racionalmente. Então essa proposta de renovação, ela está nas nossas mãos, está em nós querer. Ah, mas eu não consigo. Sim, eu também não consigo um monte de coisa,
Mas não conseguir não quer dizer que eu não devo tentar. Quantas vezes eu cheguei para os meus professores e falava assim, mas eu não consigo entender essa matéria. Aí o professor falava, então você tem que estudar mais. Então você tem que chegar em casa, pegar o livro, fazer os exercícios. Eu estou aqui para te ajudar. Agora, não basta você me dizer que não sabe. Porque vai chegar na hora da prova, que nota você vai tirar? Então, de simplesmente dizer eu não consigo, não é resposta. Se não consegue, tem que se esforçar para conseguir. E nenhum de nós pode dizer que está impedido de se esforçar para melhorar e se renovar. Isso nos remete, né, Eduardo, à questão do bloqueio que a gente cria. A gente acaba cristalizando, eu não consigo fazer isso, eu não consigo aprender algo novo, não consigo mudar essa situação. E quando a gente coloca isso, aí realmente fica difícil, né? Porque a gente mesmo está se auto-sabotando, digamos assim. A gente está criando uma auto-sabotagem, né, Miranda? Que a gente começa, eu não consigo, eu não melhoro, eu não isso, eu não aquilo outro. Enfim. E eu lembro de uma passagem uma entrevista do Divaldo Pereira Franco, em que ele dizia que um companheiro chegou para ele e falou que a doutrina espírita era muito difícil de aprender e que Joana também era complicado, que ela escrevia muito difícil e tal. E aí o Divaldo falou assim, mas meu irmão, não precisa estudar a doutrina e não precisa estudar a Joana, basta você amar. Se você ama, você não precisa estudar. E o companheiro respondeu para ele, mas eu não consigo amar. Eu falei assim, então você vai ter que estudar para aprender a amar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento através da informação, para meditar, não é? E refazer tudo isso. Porque esses comandos negativos que nós nos impomos têm uma relação com a culpa. Sabe? A consciência de culpa pelo desforço, não é? Pela procrastinação. Então, quando vem uma nova meta, mas eu não consigo. Porque é um mecanismo de fuga. Você, em vez de refletir assim, olha, em determinado momento eu não me esforcei o necessário, eu desperdicei a oportunidade, eu desperdicei os recursos que me foram oferecidos, mas eu quero verdadeiramente melhorar. Então eu sei que eu conto com Deus, com a assistência dos bons espíritos e com todos os recursos que estão à minha volta, que estão à volta de todos. Aí nós começamos a dar um comando saudável, cada um a si mesmo, para sair dessa acomodação. Mas é o sentimento de culpa embutido nisso tudo que nos faz, sabe? Porque a culpa ela nos paralisa. E é um mecanismo de fuga para não se deparar com essa realidade íntima que pode e deve ser diferenciada, transformada. Mas essa questão também, que eu analiso, ela está muito ligada aos costumes, à cultura da nossa sociedade. Porque quando você começa a perceber que você precisa modificar alguma coisa e que isso de alguma forma vá de encontro com o que a sociedade coloca como moda, né? Como legal, isso está na moda, isso está legal, para você, digamos assim, está na moda, você tem que seguir esse padrão de comportamento. Muitas vezes a gente prefere seguir esse padrão de comportamento do que dar voz a digamos assim, atenção a essa voz que clama dentro de nós por uma mudança. Eu já percebi também, às vezes, você entrar em conflito com isso, né? Eu quero me modificar, eu quero ser uma pessoa diferente, mas isso, de alguma maneira, está fora dos padrões da sociedade. Então, assim, aí o medo da crítica, da rejeição, da exclusão. Às vezes eu saio assim, tá em festa, e as pessoas, você não bebe? Eu falo assim, não, eu não bebo. E a pessoa, mas você não bebe? Eu falo assim, não, eu não bebo. Mas você não bebe? Eu falo, não tenho vontade de beber, eu não gosto de beber. Já bebi na adolescência, mas nunca gostei, nunca fui fã muito de bebida. Aí bebia por causa daquele comportamento, né, daquele padrão. Do envolvimento. Você saía com os amigos e todo mundo bebia, você vou beber também. Mas não, enfim, não era aquela... E aí chega um momento que você fala assim, mas essa bebida não me traz nada de interessante.
E aí você... e tem acho que aquelas pessoas que ficam nessa pergunta, né? Ah, mas não bebe, você não faz isso, você não faz aquilo outro. Então aí a gente entra naquele conflito. Será que eu quero estar bem com a sociedade ou bem comigo mesmo, com a minha consciência, né, Eduardo? Mas quem gosta de você não vai ficar com raiva de você porque você não está bebendo uma cervejinha com ele. É verdade. Até porque hoje em dia tu pode beber uma cervejinha 0 álcool, entendeu? Então, ou ainda que fique também, né? O que a gente pode fazer? Mas assim, você não está impedido de sair com os amigos que estão ali tomando sua cervejinha, o seu vinho, sei lá. Você tem hoje em dia bebida que não tem a parte alcoólica. Então você pode acompanhá-lo sem nenhum problema, como também pode tomar um refrigerante, porque o que importa é o quê? A bebida ou é a amizade? Que é o amigo, ele quer estar perto do amigo, independente se ele toma suco de uva, se ele toma água. Que é muito bom, né? Adoro. Se ele toma água, não precisa tomar cerveja com ele para ser amigo dele. A amizade não é da cerveja, a amizade é da amizade. Não é amizade de copo. Exatamente. Então, assim, isso é uma coisa totalmente irrelevante. Agora, o que o André falou é verdade, acontece muito. A gente, às vezes, acaba fazendo muitas coisas para se adequar a um grupo. As crianças fazem muito isso, os adolescentes sobretudo, né? Os adolescentes às vezes acabam ingressando no mundo das drogas, sejam drogas lícitas ou ilícitas, para serem aceitos pelo grupo. Eles querem fazer parte de um grupo e esse grupo, todos ali fumam maconha. Então ele pensa o seguinte, como é que eu vou fazer parte desse grupo se eu não fumar maconha? Pois é. Então para o adolescente isso é muito mais complicado, para nós adultos não. Porque nós já temos a consciência de que não precisamos fazer o mesmo que o outro faz para poder ser aceito naquele grupo. Aliás, nós vamos avaliar muito bem se nós queremos fazer parte daquele grupo. Porque aquele grupo pode não ter práticas que se coadunem com aquilo que nós queremos para a nossa vida. O adolescente não, ele é mais vulnerável. Porque ele está querendo ser aceito. Ele precisa dessa aceitação. E aí muitos acabam se perdendo nessa história. Porque esse ponto que você tocou, Eduardo, é o âmago até aqui do nosso estudo, porque ele fala de sintonia. Sim. Chega uma hora que você não tem mais sintonia de permanecer naquele grupo. Sim. Da mesma forma, esses espíritos que ainda estão, digamos assim, retardatários, como Kardec coloca aqui, porque ele diz, assim, segundo suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado, os retardatários, que partem de outros progressistas que chegam. Então a gente tem a questão da sintonia. Se você não coaduna mais com aquele comportamento daquele grupo, o que vai acontecer com você? Você vai naturalmente se distanciar. Você vai continuar a ter amizade, mas de uma maneira diferente. Não vai continuar ali naquele dia a dia. Aconteceu isso comigo, né? Acontece. Quando eu conheci a doutrina espírita, eu tinha por volta de 17 anos, 18 anos, eu tinha um grupo de amigos que a gente jogava bola. Jogávamos bola, ficávamos na rua até tarde, brincando, conversando. E olha que nós não fazíamos nada demais, não. Era um grupo até relativamente tranquilo. Era mais aquela vida de aposentado com adolescente, né? Ficava jogando bola o dia todo, aí ficava na praça sentado jogando dama, parecia os aposentados, né? Uma vida sem sentido, sem rumo. Procurando um trabalho e tal, acho que na época eu já estava procurando trabalho, mas não tinha muito sentido. Aí eu conheci a doutrina espírita, e comecei a verificar, entrei para um grupo jovem, comecei a fazer novas amizades e comecei a verificar que aquilo que eu fazia não é que estivesse errado, mas não, era uma vida vazia, não tinha sentido. Perdeu sentido para você. Não tinha propósito. Então eu fui me afastando gradativamente daqueles amigos e aí eles perguntavam, né? E aí, pô, você não apareceu mais? Aí eu falava, não, eu estou estudando muito, tal, sempre dava uma desculpa, né? Estou estudando, vou fazer concurso, vou não sei o que lá. E eles foram me esquecendo. Mas assim, até hoje, quando eu passo por eles lembram de mim e falam, como é que você tá, não sei o que tal. Não ficou nenhuma mágoa. Porque eu fui me afastando gradativamente, eu não cheguei para eles e falei, vocês estão na vida errada, porque vocês têm que ir lá pro centro, eu descobri Jesus. Não. Eu vou te salvar. Não. Eu continuei tratando todos eles com respeito, mas eu vi que não tinha mais a sintonia. E da mesma forma, isso acontece com os espíritos. Não é que eles vão ser expulsos de reencarnar aqui. Não é isso, mas é que eles perdem, vão ser proibidos. Mas eles perdem a sintonia, não tem mais aquela faixa de vibração. Eles estão numa outra faixa de vibração, vão ter que buscar um outro local para que eles possam se adequar de acordo com
com as suas a tendências. Identificação, né? Identificação. Porque o movimento é constante, é permanente, nada está parado. E aqueles que têm a responsabilidade com o planeta e com a humanidade terrena, eles estão avaliando e observando tudo. Cada um de nós vai ficar atrelado ao grupo que vai ter um pertencimento. É natural. Vocês estavam falando aí, eu estava lembrando. Olha, eu nasci nas Brentas do Nordeste, o Eduardo falando, que morava aqui no Rio, que ele estava mais na fase de 17 anos, nessa coisa que parecia um aposentado. Eu, 17 anos, nas Brentas do Nordeste, minha Nossa Senhora, tive contato com tudo que todo jovem tem. Então eu lembro que no dia que eu saí com o grupo que eu fazia parte, para um aniversário, e eu descobri o que eles estavam fazendo, eu falei, eu não acreditei, eu falei, não. O que eles se propunham, né? E era grupo da Igreja Católica, do grupo jovem. Era o grupo jovem da Igreja Católica, não é? E cada um tinha sua origem diferente, experiências e uma realidade diferente. Mas aí, quando eu percebi a história, eu falei, meu Deus, se a polícia descobrir, vai dar ruim, minha mãe vai ficar desesperada. Né? Entendeu? Não falei nada. Aí, Eduardo, Miranda. Não, pois é. Confissões de Miranda, tem que fazer Não, mas é verdade. Isso aí é verdade. muito lá nas margens de São Francisco. Eu estava, com 18, 19 anos, eu estava fazendo faculdade. Então, era o grupo, o grupo jovem, e que também estava na Federal. Lá na faculdade, entendeu? E aí, eram pessoas que eu tinha muito carinho, tenho respeito por todos eles até hoje, alguns desencarnaram, mas tem outros aí ainda lutando com dignidade, amadureceram, não é? Mas na hora que eu percebi onde é que eu estava, eu falei, Jesus, misericórdia, fiquei bem quietinha, vendo televisão. No outro dia, falei para minha amiga, falei, olha, a partir de hoje você perdeu uma companheira de balada, de festinha. Aí ela olhou para mim e falei, minha filha, minha mãe passou fome. Minha mãe, olha, chorou dentro do mingauzinho, água, farinha e sal. Eu não posso deixar que ela chore de desgosto. Entendeu? Mas foi nesse momento, e eu não era fácil, era uma criatura rebelde, ainda sou, imagina naquela época, 17, 19 anos. Entendeu? Mas aí, o que me fez discernir foi a base da família. Minha família é uma família cheia de coisa desafiadora, como toda família humana. Sofrimento, luta, dor, privação, desafio. Mas a ética da minha avó, gente, foi a minha base. Então, naquela hora eu pensei, não posso. Isso vale por quê? Porque nós estamos falando desse despertar para uma realidade onde nossa personalidade está se definindo nessa encarnação, e se nós não tivermos uma base, não faremos escolhas mais ajustadas. Continuamos cometendo equívocos, aprendendo todo dia, mas momentos decisivos para nosso caráter, a base precisa ter uma referência naqueles que nos educaram. Né? São seres falíveis, imperfeitos, humanos, mas com o ideal de sinceridade no bem. Eu não falei para os meus amigos, não, eu não vou mais. Mesmo porque eles estavam lá na busca de Jesus, no grupo jovem da igreja, mas ao mesmo tempo ainda estava no despertar para um mundo de pertencimento de grupo. E aí eu lembro de um aluno de evangelização, ele tinha 8 anos, e nós fomos fazer um trabalho apresentando um filme, um desenho, o envolvimento e a sedução para as drogas nas escolas. E no final estavam todos os ciclos reunidos acompanhando aquele vídeo. Aí no final pausamos para avaliação e todo mundo começou a comentar. E o Lucas caladinho. Aí quando deram a palavra, ele falou, olha, se acontecer isso na minha escola, se me oferecerem qualquer coisa que eu já sei que não é bom para mim, e se eu não aceitar me expulsarem do grupo, para mim não tem problema, eu vou formar o meu grupo. Entendeu? Personalidade forte, né, filho? Não é? Que não é comum em jovens. Isso é muito bom. Isso é muito bom na criança, mas a gente observa o seguinte, é um espírito que tem uma jornada, que já veio de repente de outra, mas teve um terreno propício para que fosse cultivado, porque era uma família que lutava também com esforço para dar educação a nível de... Porque educação não é só você dar informação e robotizar a criatura, não. Educação é você dar valores que permita ao ser, na hora certa, fazer a decisão ajustada. E explicar o porquê, né? Isso ela poder entender. Sem reprimir, sem coagir, mas também sem ser permissivo. Kardec finaliza aqui dizendo o seguinte, o estado dos costumes e da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça ou do mundo inteiro, em relação com aquela das duas categorias que preponderar. Então aqui
ele vai dizer que essa sociedade de espíritos, essa categoria de espíritos, ela vai formar o seio dessa sociedade. E aí, mais uma vez, a gente lembra, né, o Eduardo tocou nessa passagem de novo, nós falamos lá no programa passado, desse nosso esforço de vencer essas nossas más tendências e aquilo que a sociedade apresenta para a gente, e a gente vencer essas inclinações. Eu lembro também de uma passagem, ela está narrada no livro Lindos Casos de Chico, do Ramiro Gama, é o da sinuca e da bebida, que Chico passa para trabalhar, a galera tá lá jogando sinuca e bebendo cerveja. Chico volta pro almoço, vem para almoçar, volta depois do almoço e volta do trabalho e a galera tá lá na sinuca e na bebida. E aí ele pensa, né? Distraído. Que povo, né? Que se acabando na sinuca e na cerveja. Aí o Emmanuel aparece e diz: Chico, a bebida, a cerveja e a sinuca também é de Deus. Ainda que eles estejam aqui perdendo tempo com isso, pelo menos eles não estão fazendo uma coisa pior. Então isso serve também aí para nossa reflexão. Lembrei da história da praça, né, do pessoal jogando dama, jogando carteada, né, ali, né? Enfim, é um ponto de vista também. Já houve um progresso. Já houve, pelo menos não estão fazendo mal. É isso aí, é muito difícil. Essa história do Chico é ótima. Mas a gente, às vezes, lendo aqui, né, esse finalzinho do item 30, a gente fica assim, poxa, mas quando é que isso vai acontecer, né? A gente olha o planeta do jeito que ele está hoje, né? Está tão difícil, né? Tanta violência, tanta desigualdade, as questões políticas de uma forma tão grave, né? A política não exercida para o povo, mas utilizando-se dos interesses do povo, a miséria, né? Você vai num hospital, não tem médico, você vai numa escola, não tem professor, péssimos salários, a polícia, as forças de segurança também sendo exploradas, ganhando mal preparados, muitos agindo com violência gerando violência, caos social, e aí parece que tudo isso que nós estamos lendo aqui é uma utopia, né? Parece que é uma coisa absurda que nunca vai acontecer. Mas quando a gente para verificar como era no passado, né? Os espíritos falam isso em O Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, quando Kardec questiona, né, se não parece que a humanidade, do ponto de vista moral, ela está recuando, e os espíritos falam que não. E eles dizem: observa o conjunto e verás que a sociedade avança. E realmente, né, você olha para as sociedades, sobretudo na época da Idade Média, olha para a sociedade hoje, com todas as mazelas que nós carregamos, melhorou muito. Só que ainda falta muito. E esse muito que falta é justamente esses espíritos que estão chegando, que são fiéis ao Cristo, é que vão promover essa mudança verdadeira na sociedade. E os retardatários, muitos de nós, sob a presença e a influência deles, provavelmente já temos uma certa inclinação a uma mudança, iremos caminhar juntos e aí sim veremos uma sociedade transformada. Quanto tempo isso vai levar? Não podemos precisar. Mas, segundo palavras do próprio Emmanuel, lá para a década depois de 50, chegando em 60, né, muitos de nós talvez já estejamos fora do corpo, mas o planeta já pode estar numa outra condição. Muito bem, nós estamos caminhando aqui para o final do programa de hoje, agradecendo aqui Maria de Fátima Miranda. Obrigado, Maria de Fátima Miranda Vasconcelos, por estar aqui conosco, e Eduardo Araújo. E aí, Miranda, suas considerações finais. Em 10 segundos. Que Jesus nos conduza. Graças a Deus. Muita Essa paz é decisiva. a todos. Muita paz a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita,
através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós estamos aqui juntos mais uma vez pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, retomando as nossas reflexões, os nossos estudos sobre esta obra importante, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, que merece e deve ser mais estudada ainda do que vem sendo. E nós estamos no capítulo 7º da segunda parte, no qual o nosso amado codificador Allan Kardec nos traz o perfil, a trajetória, as opções, as consequências das opções dos espíritos. E neste capítulo nós temos os espíritos endurecidos, assim classificados por Kardec, mas na classificação para efeitos aqui do nosso capítulo 7º e desta segunda parte da obra. Nós já começamos as nossas reflexões sobre a trajetória do espírito aborrecido, assim classificado ou assim trazido, lembrado por Kardec, o que nos leva a, na verdade, meditar, refletir sobre por que Kardec incluiu o espírito aborrecido entre os espíritos endurecidos, que essa é a titulação que ele deu ao capítulo 7º desta segunda parte. Nós sabemos que, já começando o estudo do espírito aborrecido, em nosso outro encontro, nós vimos que é resultado do grau de clausura mental do espírito, que tem dificuldade com o trabalho intelectual que o fatiga, exatamente como também aconteceu com o espírito Angela, também objeto dos nossos estudos. E, na verdade, aqui o espírito aborrecido revela esse grau de clausura mental porque ficou durante 180 anos sem querer sair do tédio, da inação, dessa situação de indiferença, de desatenção, desinteresse para com tudo. É um espírito que se apresentou espontaneamente ao médium, lá em Bordeaux, em 1862, pedindo preces. Estava farto de vagar sem objetivo há mais ou menos 180 anos, o que nos dá aqui a comprovação do que os espíritos já nos ensinaram, não só nesta obra, mas em outras tantas, e também temos comprovado à mesa mediúnica, de que o mal e também o tédio, essa inação que também vem a ser um mal para o espírito, está isso comprovado quando conversamos à mesa mediúnica com espíritos que têm esse perfil. O espírito aborrecido declara nada ter feito de bom na terra. É porque ele não conseguiu descobrir a alegria, o prazer, a satisfação de fazer alguma coisa boa na terra. E no plano espiritual também isso ocorre. Porque quando nós fazemos isso, nós nos aproximamos, nos vinculamos vibratoriamente a Deus nosso Pai, que é amor. E, portanto, é o bem. O espírito de trazer e de levar a experiência da bondade, da solidariedade, da fraternidade aos nossos demais irmãos. O espírito aborrecido autoclassifica-se como entediado. Ele se coloca assim: estou entre os entediados. O médium diz a ele
que, entediados, não formam uma categoria, mas o espírito aborrecido responde que entre eles tudo forma categoria, em função de sensações semelhantes e de simpatias. Do ponto de vista da classificação de Aristóteles, aquele nosso grande filósofo da Grécia clássica, quando nós formamos categoria é exatamente em função de simpatias, de perfis semelhantes, de características também semelhantes, e então, no caso de objetos, de pessoas, de situações, segundo Aristóteles, nós podemos estabelecer, criar categorias, mas ele próprio definiu e estabeleceu as categorias fundamentais do ponto de vista filosófico. E o espírito aborrecido esclarece ainda que ficou tanto tempo estacionário sem que tivesse sido condenado a sofrer, porque estava votado ao tédio. Nós já vimos o tédio é um conceito filho da inação e de o espírito ou a criatura, encarnada ou não saber usar o tempo de um modo geral, nem o tempo da reencarnação, porque o tédio paralisa a vontade do espírito e patrocina muitas encarnações. Consequentemente, o aproveitamento das encarnações é muito pequeno. E porque muitas encarnações, ou algumas encarnações, são reflexos das outras, como se elas, na verdade, contivessem ou formassem uma espécie de colar. O próprio espírito aborrecido diz: o progresso existe sempre, porém tão insensível que se nos torna inapreciável. Ora, por que ele diz isso? Porque há espíritos como ele, por exemplo, que buscam as vidas terrestres como passatempo, porque interrompem a monotonia da vida espiritual, assim eles consideram, e este é o esclarecimento do guia do médium do espírito aborrecido. Nós vamos, então, nessa categoria, nessa condição, nós vamos ver como isso se dá depois, um pouquinho mais à frente, estudando a explicação do guia do médium. Porque, a rigor, ele estava votado ao tédio. O espírito o espírito aborrecido. Então, nessa categoria, nós vemos que o espírito aborrecido está ele próprio se colocando no tédio, paralisado na sua vontade, na sua encarnação, evidentemente também, que é essa uma consequência. E ele ainda acrescenta que estava votado ao tédio, que, diz ele, entre nós, os espíritos, é um sofrimento. Tudo o que não é alegria é dor. E nós aqui vamos lembrar mais uma vez que tudo isto se contrapõe à mensagem de Jesus. Jesus é a alegria, o seu evangelho é a alegria. Nós vemos, então, foi perguntado ao espírito aborrecido qual poderia ter sido a causa desse aborrecimento de que vos acusais. Ele próprio se diz assim. E ele responde: consequências da existência. O tédio é filho da inação, porque por não ter eu sabido utilizar o longo tempo da encarnação. Aqui nós temos uma informação importante. Ele teve muito tempo nessa encarnação, mas não soube aproveitá-lo. Então, por não ter eu sabido utilizar o longo tempo de encarnação, as consequências vieram a refletir-se neste mundo, ou seja, no plano espiritual, porque nós sabemos que transitando
desta vida material para a vida espiritual, que é a verdadeira vida, no fundo mesmo, nós levamos aquilo que nos constitui o clima íntimo naquele momento na alma, no psiquismo profundo. E é por isso que ele diz exatamente assim: as consequências vieram refletir-se neste mundo. O que se faz aqui, no plano material, reflete-se no plano espiritual. E o espírito aborrecido ainda diz que espíritos tomados de tédio nem sempre podem libertar-se de tal contingência. A pergunta que se segue, obviamente, é por quê? E ele próprio responde à pergunta que lhe é feita. Os espíritos que, como vós, foram tomados de tédio, não podem libertar-se de tal contingência desde que o desejem? Ele responde não, nem sempre, porque o tédio lhes paralisa a vontade. Sofrem as consequências da vida que levaram. E como foram inúteis, desprovidos de iniciativa, assim também não encontram entre si concurso algum, ou seja, de tão desinteressados tornam-se alvo do desinteresse de outros. E continua a resposta do espírito aborrecido. Entregues a si mesmos, nesse estado permanecem até que o cansaço, decorrente de tal neutralidade, os agite em sentido contrário, momento no qual a sua menor vontade vai encontrar apoio e bons conselhos e secundar-lhes o esforço e a perseverança. Fundamentalmente aqui estamos vendo o ensinamento que nos vem desse espírito aborrecido e vem mais uma vez corroborar aquilo que dissemos ainda há pouco sobre o que nós verificamos à mesa mediúnica, conversando com os nossos irmãos desencarnados. Então, nessa conjuntura, nós vemos que o espírito aborrecido ainda nos chega, desse ponto de vista, a trazer importantes informações. E ele, por isso, diz também que não pode dizer muito da existência terrestre, porque o tédio, a nulidade e a inação provêm da preguiça, que é mãe da ignorância. Nossa mentora Joana de Ângeles, que já citamos aqui juntos, estudando O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, eu, Nádia do Couto Vale. E você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, já estudamos também essa posição, esse ensinamento de nossa querida mentora Joana de Ângeles. Então, nós vemos aqui a questão do ritmo do progresso, que está na resposta, na pergunta e na resposta, que é feita ao espírito aborrecido. E não vos aproveitaram as existências anteriores? Porque nós sabemos que, desencarnados, temos acesso às nossas encarnações anteriores, dependendo do nosso nível evolutivo, da nossa capacidade de apreensão e de podermos suportar as informações que nós produzimos, as situações que nós produzimos em nossas encarnações anteriores. E então o espírito aborrecido responde, porque a pergunta é: e não vos aproveitaram as existências anteriores? Ele diz: sim, todas, porém parcamente. Aqui está a tristeza que nos vem ao coração e à mente quando nós constatamos que desperdiçamos o tempo
e que, se conseguimos fazer algum progresso, foi muito pequeno. Por isso ele diz que aproveitou sim as existências terrenas anteriores, todas, porém parcamente, poucamente, modestamente, visto serem reflexos umas das outras. O progresso existe sempre, porém tão insensível que se nos torna inapreciável. Até porque, se estivessem atentos, poderiam também constatar que estavam fazendo algum progresso e assim poderem ganhar ânimo. Mas também, desse ponto de vista e neste quesito, o tédio, a indiferença prevaleceram. Sob este prisma, nós temos ainda a questão do progresso e como é que nós podemos reverter essa situação. Como sempre, a situação está em nós. A solução está também em nós. E qual o movimento que realiza isso? Esse estado de neutralidade acaba por provocar cansaço, como vimos agora há pouco, que o impele o espírito, encarnado ou não, para a ação. E aí a menor vontade encontra apoio e bons conselhos. Para quê? Para potencializar o esforço e a perseverança que começam a brotar no âmago do espírito, e por isso é objeto de ser potencializado esse momento pelos amigos espirituais. Pergunta então é feita ao espírito se ele gostaria de se comunicar, se enquanto esperava uma nova encarnação. Ele pediu que o evocassem para obrigá-lo a vir à reunião ou a ir à reunião, que estavam com isso prestando a ele um benefício, ou seja, ele estar em contato com a reunião, portanto com os ensinamentos, e os benefícios que seriam oferecidos a ele com essa evocação frequente que ele pede. Os benefícios seriam, por exemplo, conversar, entrar em contato com novas ideias e novos valores. Esses benefícios aqui que estamos situando para o espírito aborrecido sair dessa inércia, dessa inação, tudo isso também vale para todos nós, mesmo enquanto encarnados. Vejamos aqui os benefícios: conversar, entrar em contato com novas ideias e novos valores, também sentirmos o magnetismo da voz do dirigente da reunião e, portanto, se estivermos encarnados, sentirmos também o magnetismo da resposta do feedback que o nosso interlocutor vai nos dando. Outro benefício é que a psicosfera da reunião também registra isso. E, claro, aqui é o clima da situação de diálogo que também funciona como essa psicosfera entre os que se comunicam. O interlocutor, de um lado, o emissor, e o interlocutor, de outro lado, o receptor. E também o benefício diz respeito ao contato com os mentores. Quando nós estamos falando sobre coisas positivas, sobre coisas saudáveis, sobre ideias superiores, nós temos aí um chamamento que é imediatamente atendido da parte dos nossos mentores, dos bons espíritos, que imediatamente estão apostos para nos ajudarem. E o outro benefício de o espírito aborrecido ser evocado frequentemente é que ele vai se beneficiar das preces, porque ainda não consegue fazer as preces por si mesmo. A orientação, então, do guia do médium está aqui posta por Kardec, e nós vemos como o nosso querido codificador é fundamentalmente criterioso, objetivo. Ele é professor, tem o raciocínio filosófico altissimamente desenvolvido, então ele aqui apõe
ao final da trajetória do espírito aborrecido, ele também aqui nos diz, o Guia do Médium, aqui trazido por nosso querido Kardec, que o que fatiga esse espírito aborrecido é o trabalho intelectual. Nós aqui lembramos o espírito Angélia. O trabalho intelectual, então, obriga os mentores, ou essa resistência ao trabalho intelectual, obriga os mentores a prestar ajuda para o espírito aborrecido responder às perguntas nessa reunião e nas reuniões de que ele participou. Porque o espírito aborrecido, diz o Guia do Médium, é um ocioso no mundo espiritual, como o foi no planeta. E aqui nós vemos como o ócio degrada toda a possibilidade de progresso, de alegria, de autossatisfação de todos nós em qualquer esfera e qualquer plano de existência. Então, o espírito aborrecido foi conduzido à reunião, a informação do Guia do Médium, foi conduzido à reunião para que se tentasse arrancá-lo dessa apatia, desse tédio que constitui verdadeiro sofrimento, às vezes mais doloroso que os sofrimentos agudos, por se poder, esse tipo de sofrimento agudo, por se poder prolongar indefinidamente. Essa é uma orientação do Guia do Médium. Os espíritos, e diz ele, os espíritos dessa categoria, na maior parte das vezes, são os espíritos que buscam as vidas terrestres apenas como passatempo e para interromper a monotonia da vida espiritual. A monotonia na vida espiritual decorre da postura mento-espiritual do espírito, que também viveu a monotonia no plano material. Portanto, ele transita de um para outro plano de existência nesse estado de monotonia, de tédio, de inação, o que vai paralisando todo o seu esforço, toda a sua energia. E, então, consequentemente, como é que chegam aqui, pergunta o Guia do Médium, aqui no plano espiritual? Porque essa é uma pergunta evidente que o Guia do Médium também faz para nosso esclarecimento. Ele próprio responde que frequentemente suas resoluções, as resoluções desses espíritos em situação de tédio, digamos assim, frequentemente suas resoluções definidas para o bem são obrigados a recomeçarem sucessivamente, porque eles decidem que então vão participar do bem, vão dar uma reviravolta sobre si mesmos. Mas aí eles são obrigados a um recomeço sucessivo, até, diz o Guia do Médium, até atingirem a compreensão do verdadeiro progresso. Porque ele, o Guia do Médium diz, aqui transcrito por Kardec, o trabalho intelectual é que o fatiga, obrigando-nos a prestar o nosso concurso para que possa dar resposta às tuas perguntas. Este é um ocioso no mundo espiritual, assim como o foi no planeta. Trouxemo-lo a ti, falando com o médium naturalmente, que constitui verdadeiro sofrimento, às vezes mais doloroso que os sofrimentos agudos, por se poder prolongar indefinidamente. E a esse propósito, nós lembramos aqui, juntos, a orientação de Paulo e de João. No Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 27, nós temos: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. E Paulo, nosso querido apóstolo dos gentios, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, escreveu: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e o Cristo
te esclarecerá. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.